convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 6, versículo 47 e 40 até o 49 do Evangelho de Lucas, que é o nosso texto base para a nossa ministração, para a nossa meditação e que serve para que a gente venha a trazer para os amados irmãos, da parte de Deus, tudo quanto o Senhor nos deu para que a gente possa estar caminhando melhor nesta terra em direção aos céus. Portanto, quero convidar você, abra a tua Bíblia comigo, por favor, capítulo 6, versículo 47 até o 49 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 6, versículo 47 até o 49. Diz assim a palavra do Senhor: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. E para a gente fechar o contexto, o versículo que nós estamos usando é o Salmo 105, versículo 119, que é muito conhecido dos irmãos. Eu falei o contrário, Salmo 119 e versículo 105, que diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Graças te damos, Senhor, pela revelação da tua palavra, e esteja conosco o teu Espírito Santo, porque sem ele não temos condições de falar da tua Santa Escritura. Eu lhe peço a tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje nós estamos encerrando o tema, a palavra de Deus, a luz que ilumina o caminho da alma, ou iluminando o caminho da alma. E nesse período de terça-feira, nós passamos aqui, nesse culto doutrinário, né? Nós passamos aqui, se não me falha a memória, foram cinco terças-feiras consecutivas que a gente vem abordando esse tema, a palavra de Deus iluminando o caminho da alma. E dentro dessas terças-feiras, nós falamos muitas coisas. Nós falamos em Deus, nós falamos sobre a importância da Bíblia, nós falamos sobre a Bíblia em seus momentos na história, a Bíblia como verbo. A Bíblia depois passou a se relacionar ao homem, né, por tábuas de pedra. Posteriormente veio os rolos em papiros, depois o pergaminho, depois a Bíblia, ou a palavra de Deus, tornou-se de uma forma maravilhosa quando ela personificou na encarnação de Cristo, e a palavra que era verbo agora habita entre os homens. Depois a palavra então está na forma como nós conhecemos hoje. Aí você fala assim: pastor, o senhor está falando então que a forma que nós conhecemos hoje é o livro, né? A gente fala de Bíblia, mas quando eu falo de Bíblia, eu não me refiro à palavra, ou quando eu falo da palavra, eu não me refiro à Bíblia. Quando eu falo da palavra, eu me refiro à palavra de ação ou de execução da parte de Deus, que é o seu verbo. E o verbo é Cristo. E o verbo, desde lá do início de tudo, da parte da criação, né? Da parte criacionista de Deus em relação a nós, desde aquele período, o verbo era o próprio Cristo em ação. Aí eu repito o que eu já disse agora: este verbo
passou a ser tratado, conhecido aos homens, agora em pedras, quando Deus revela a sua palavra, escreve os mandamentos a Moisés e posteriormente passa pelos profetas, aí entra a questão do papiro, pergaminho, aí depois este verbo, que desde o início era Cristo na ação de Deus aos homens, ele encarna. Agora, esse verbo, ele entra agora em um outro processo maravilhoso para que esta palavra de importância gloriosa habitasse, vivesse, estivesse, permanecesse dentro das nossas vidas. Então Jesus morre, ressuscita e vem na condição de espírito e habita dentro de nós. A palavra de ação agora está dentro de nós. É por isso que quando a gente externa esta palavra de poder, você está falando de algo que se movimenta, você está falando de algo que faz, você está falando de algo que executa. Por isso que tudo quanto o cristão vai falar, tudo crente que se relaciona com Deus, quando ele vai delegar algumas coisas no mundo físico, quando ele vai determinar alguma coisa no mundo físico, seja em batalha espiritual, seja em decretar a cura de alguma enfermidade, ele diz assim: eu falo isso em nome de Jesus, porque ele fala embasado no nome de Jesus. Por que a gente fala isso? Porque o Senhor próprio manda fazer. Mas por que o Senhor manda a gente fazer isso? Porque ele sabe muito bem da essência da sua palavra que está em nós. Então, quando nós outorgamos, quando nós falamos, quando nós autorizamos alguma coisa no mundo físico, baseando na palavra, nós falamos em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque a palavra que a gente vai falar está toda embasada na palavra de Deus. Se alguém pergunta, olha, você fala em nome de quem? Você fala baseado na palavra de quem? Você fazendo baseado na palavra de quem? Então você fala na palavra de Deus, que é a palavra de ação, que é Cristo, que habita dentro de mim e habita dentro de você. Então, quando você ministra cura, quando você ministra bênção sobre alguém, quando você estende a sua mão e cura para curar enfermo, quando você expulsa os demônios, você faz tudo isso em nome de Jesus, ou seja, em nome da palavra de ação, que não é simplesmente Bíblia, mas é a essência, o poderio da palavra que está dentro de você, na representação do Espírito Santo que habita dentro de você. Então, do decorrer de todas essas terças-feiras, nós falamos muito sobre a importância de termos a palavra. E eu disse, das primeiras terças-feiras que eu falei, eu lembro muito bem que eu falei uma coisa que até disse assim: olha, é por isso que muitos pastores é tido como chato, porque ele fala: irmãos, vamos ler Bíblia, vamos examinar a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos comer Bíblia, vamos importar a Bíblia. Por que ele está preocupado com isso? Porque quando você lê a Bíblia, você busca este conhecimento, porque a essência já está dentro de você pelo Espírito Santo. Agora, une o conhecimento que você busca com a essência que você tem. Com o conhecimento que entra em você, você tem a essência do Espírito Santo, porque você tem Cristo dentro de você. Ah, pastor, qual é a diferença de ler e ter a essência? Muitos têm a essência, mas erram porque não conhecem. Jesus mesmo falou: muitos erram porque não conhecem. E muitos que conhecem não fazem, não têm autoridade porque não tem a essência. Logo, Deus quer o quê? Contrabalancear. Deus quer unir as duas coisas. Deus quer que você e eu tenhamos conhecimento lendo, mas que nós buscamos a essência. E essa essência já está em nós, através desta presença gloriosa, desta presença santa, desta presença exuberante, que é a presença do magnífico, do Rei glorioso, chamado Espírito de Deus. Amém? Então, quando a gente fala estude Bíblia, coma a Bíblia, examine Bíblia, leia a Bíblia, porque a Bíblia nos ajuda a gente a permanecer dentro do conceito que Ele quer que a gente tenha. A Bíblia nos ajuda a estar estreitado, a estarmos relacionando com o Senhor. A Bíblia, ela nos faz com que a gente
se a gente levanta, quando a gente pensa que a gente está fraco, então a gente tem sucesso na fortaleza, porque a fortaleza é a palavra. Por que a fortaleza é a palavra, pastor? Primeiro, porque ela é mesmo, e depois porque o próprio Jesus falou, dizendo: eu sou a rocha, e aqueles que são construídos sobre mim não irão sofrer queda. É esse texto que Jesus usa. E é esse texto que a gente vem usando essas terças-feiras, essas 5 terças-feiras passadas, ou sexta, né? A gente vem falando sobre isso. Você que tem acompanhado, tem entendido que a importância da palavra está além da gente ler. A importância da palavra vai mais do que conhecê-la. Eu conheço muitas coisas, mas nem todas as coisas eu a executo. Eu não estou falando nem de Bíblia, eu estou falando de vida. Você talvez conheça muitas coisas, mas nem sempre consegue executar as coisas. Então, quando você conhece algo e quando você quer que esse algo seja bem sucedido, você tem que executar. E Jesus falou isso: olha, a minha palavra, ela não pode ser teórica. Ela não pode ser uma palavra para ser apenas escutada. Ela tem que ser ouvida, ela tem que ser executada. Porque a minha palavra só tem efeito quando eu importo para mim na parte prática. E eu sou muito chato quando eu falo de praticar algo. Eu estou dizendo que quando a gente pratica a palavra, a gente tira o nosso conformismo, a gente sai da inércia espiritual, a gente promove a economia celestial. Porque, pastor, como é assim promover a economia celestial? Eu disse também, eu só estou dando uma recapitulada em algumas coisas para a gente partir aqui para a nossa palestra atualizada de hoje, para o dia de hoje, nesta terça-feira. Eu disse numa destas terças-feiras que no mundo espiritual a gente precisa ter a moeda do reino espiritual. Eu disse isso. De repente você vai falar assim: pastor, eu lembro que o senhor já falou isso, mas maravilha, então a gente vai repetir, né? Tá sim, Deus abençoe você, querido. Como é bom ter você aqui. Eu disse isso, que no reino espiritual, no reino de Cristo, o que movimenta o reino, o que faz a economia celestial fomentar, sabe, andar, é a moeda chamada fé. No Brasil tem real, eu disse também que na Europa é o euro, alguns países, a maioria deles trabalham com dólar. No reino espiritual é fé. Tanto que Jesus uma vez chegou para Pedro e falou: Pedro, olha, acho que foi Pedro, pesca um peixe. Aí Pedro pescou, olha, tira da boca do peixe uma moeda. Aí Pedro pega: de quem é essa moeda? Ah, essa moeda tem a alcunha do César, tem lá, né? Está lá no desenho de César. Então dá a César o que é de César. Ou seja, não é a moeda que Jesus trabalha. A moeda terrena não é o que Jesus trabalha. A moeda celestial se chama fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou recapitulando sim esse texto. Ou seja, estou recapitulando essa parte para a gente poder dar um prosseguimento aqui. Ora, se no mundo espiritual, se no reino espiritual, a moeda de negócios, a moeda que se compra e se vende, se chama fé, né? Como adquiri-la? Como tê-la? Como obtê-la? Basta simplesmente ir na igreja e aceitar Jesus? Basta simplesmente do nada dizer: não, agora eu virei crente. Olha só, a moeda espiritual, ela começa a ser gerida, ela começa a ser acumulada quando a gente ouve a palavra. E por isso que eu importei esse tema, aliás, dentro desse tema, eu importei essa parte para a gente falar, como a gente já falou, só estou repetindo. Na vida espiritual, a moeda espiritual é fé, e esta fé é depositada neste cofre chamado meu coração, ok? Nesta tesouraria, neste banco chamado alma ou ser humano, né? A gente fala coração, né? Mas na verdade a gente fala de alma.
a inteligência, até porque depois a gente vai falar sobre isso também rapidinho, né? Essa moeda chamada fé, ela é depositada na minha alma, no meu entendimento, na minha capacidade intelectual. Ela é depositada no meu poder de escolha. Porque a alma, rapidinho, né? Repetindo uma coisa que eu também já falei, desculpa. Na tua alma, dentro, ou a tua alma detém dentro dela o poder de escolha, o sentimento, emoções, a vontade, né? E a intelectualidade, a gente chama de mente. Na tua alma se desenvolve em você a capacidade das escolhas. Quando você deixou de ser criança, entrou no mundo, na fase da adolescência, e que veio os hormônios da vida, fazendo em você o processo metamórfico, tirando você da parte infantil, tanto no corpo, quanto na mente, quanto na tua parte psicológica, fazendo você crescer, tanto física quanto mentalmente. Quando você se descobre como alguém que pensa e tem a capacidade ou o raciocínio liberado, né? Onde você sabe discernir o certo ou o errado, isso tudo processa na tua alma. E por que a palavra de Deus ilumina a alma? Ilumina a alma porque um homem lá atrás pecou. Eu vou repetir tudo, né? Não tenho problema nenhum com isso. O homem lá atrás pecou. O homem, quando peca, quando desobedece ao Senhor lá no Éden, ele perde a comunhão com Deus. Quando ele perdeu a comunhão com Deus, a lâmpada, que é o seu espírito, que se conecta a Deus e a tua alma, sabe? Você tem um espírito, e este espírito se conecta a Deus e se conecta à tua alma. E a Bíblia fala que o espírito do homem é a lâmpada de Deus que ilumina a alma. Provérbios, Salomão fala sobre isso. Quando você perdeu a comunhão com Deus, a lâmpada ficou, que é o teu espírito, mas perdeu a luz. Ela perdeu a conexão, logo a sua alma entrou em trevas. E por que a alma entra em trevas? Porque evidentemente, lógico, automaticamente, ele perde a iluminação. E quando você perde, ou quando o homem perdeu a iluminação, toda a capacidade dele de boa escolha, todas as suas boas vontades, todas as suas boas emoções, tudo aquilo que a alma continha, ficou mergulhado em trevas. Agora o homem, quando faz a sua escolha, não faz as suas escolhas segundo a iluminação de Deus, mas segundo a sua própria visão. E quando o homem escolhe segundo a sua própria visão, ele se perde, porque a visão do homem agora é restrita à escuridão e às trevas. Mas aí Deus, na sua misericórdia maravilhosa, no seu amor infinito, na sua graça inefável, o que Deus faz? Ele envia Jesus, sendo ele a própria luz, como ele falou, haja luz lá quando ele era o verbo da criação. Ele declara que agora também ele é a luz do mundo. Que mundo é esse? O meu mundo, a minha alma, dentro de mim estava em trevas, mas quando eu conheci Jesus, então chegou para mim e resplandeceu a luz. Agora as minhas escolhas não são escolhas segundo os meus olhos, mas são escolhas segundo a claridade da palavra de Deus. E quando a claridade da palavra de Deus chega, eu consigo enxergar o meu próximo passo e não tropeço. É por isso que a Bíblia fala que aquele que anda em trevas tropeça, mas aquele que anda na luz não tropeça, porque anda durante o dia. O que a Bíblia quer falar durante o dia? Porque fala relacionando esse durante o dia com a presença permanente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que para o cristão, todo dia é dia, todo dia é dia, mesmo que seja noite, mesmo que seja, eu estou falando evidentemente do campo físico que a gente vive, mas do conceito de alma, do conceito comportamental. É por isso que a palavra de Deus tem essa preocupação. Ah, pastor, mas eu já vejo muita gente que caminha no caminho de luz e acaba tropeçando. Sabe por que tropeça? Porque momentaneamente ele abandona a iluminação da palavra. E quando ele abandona, mesmo que
momentaneamente a iluminação da palavra, a tendência é se esborrachar. Mas eu louvo o nome do Senhor, porque esta luz é maravilhosa, porque ela tem a capacidade de te mostrar onde você caiu e de dizer: levanta de novo e caminha, porque a palavra ela é fiel e verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela ilumina para o comportamento. Ela não ilumina para você descobrir coisas bombásticas nesta terra. Quando eu falo bombástica nesta terra, me refiro a coisas nesta terra. Por exemplo, a palavra de Deus, ela não tem a preocupação de ficar te revelando coisas que te prendem a este mundo. Não tem. Da mesma maneira que quando a gente sai do nosso país, no nosso caso o Brasil, e a gente vai para outra nação, você tem que passar, segura essa aí, essa vem fresca, hein? Você tem que passar na casa de câmbio. Se você for para os Estados Unidos, você tem que levar para lá a moeda chamada dólar. Não adianta chegar lá com real que você não vai conseguir comprar nada. Mesmo em casas brasileiras lá, não adianta. Você vai ter que passar na casa de câmbio, trocar o seu real por dólar. Normalmente você vai perder um dinheirinho, né? Ainda mais nessa economia que a gente está vivendo, onde o dólar está na casa dos R$6 e algumas coisas. Né? Se você for para a Europa, da mesma maneira, você vai ter que passar pela casa de câmbio, trocando o seu real por euro. Quando você sai do mundo físico, você vai ter também que passar na casa de câmbio para trocar a sua incredulidade em fé, para trocar os seus preconceitos em conceitos maravilhosos do Senhor. Você vai ter que trocar o seu olho pelo o seu modo de andar, o seu olhar para fazer você andar agora pela fé que te ilumina, pela palavra que te ilumina, porque antigamente nós andávamos segundo os nossos próprios olhos, nós andávamos segundo os nossos próprios conceitos, mas quando a gente passa pela casa de câmbio espiritual, a casa de câmbio espiritual diz assim para você: olha, aqui a sua moeda não serve para nada, aqui os teus olhos não servem para nada. Por que não serve para nada? Porque não dá para negociar no mundo espiritual com coisas terrenas. Se você importa a naturalidade para a espiritualidade, eu vou lhe falar que você vai ficar vendido na história. Aqui funciona a fé. Quando eu falo aqui, eu falo no reino espiritual. Funciona a fé, tanto que a palavra de Deus fala assim: porque o justo viverá de sua fé, viverá da fé, né? E abrindo um parênteses só para dar uma descontraída, ninguém aqui vai viver da sua fé ou da minha. Você vai. Ok? A gente precisa saber também diferenciar isso. Tem gente que larga tudo falando: eu vou viver da fé. Mas da fé de quem? Não é da minha, você vai viver da tua fé. Se sua fé fala para você levantar e sair pregando o evangelho por aí até a meia-noite e que as provisões virá, amém. Mas você não pode levantar e contar comigo. É óbvio que quando a tua fé é baseada na palavra, o Senhor vai movimentar céus e terra para te atender. Isso sem sombra de dúvida. Mesmo que movimente aquele que faz cara feia para você, não tem problema. Ele te atendendo e sendo instrumento do Senhor é que basta. Mas a gente entende que aqui no mundo espiritual, o que movimenta a gente é fé. E como eu descubro isso, pastor? Bíblia. A gente precisa conhecer, irmãos, porque Deus entra com a parte dele. Sabe qual é o problema? Nós vivemos nesses últimos tempos. Segura aí, Central. E você também que está aí participando comigo, então vai segurar também essa. A gente está vivendo nesses últimos tempos, sabe, de seguidores de Cristo a lá fast food. Ele quer agora e agora tem que ser. Olha, irmão, mais do que você, escuta o que eu vou te falar, mais do que você, Deus tem pressa. Mais do que você, ou você acha que não? Quando eu falo pressa, Deus quer que as coisas aconteçam conosco de forma maravilhosa e que seu nome, o próprio nome do Senhor, seja enaltecido. Mas só que o problema é que Deus precisa nos maturar. Por que Deus precisa nos maturar? Porque a gente é verde demais.
E às vezes a culpabilidade de sermos verdes não tem nada a ver com Deus, nem tem nada a ver com a vida. É nós mesmos que provocamos o não amadurecimento. Mas a gente quer as coisas muito rápidas. A gente quer que as coisas aconteçam de modo, vão-se embora. E Deus não trabalha assim. Deus não vai dar aquilo que você não buscou ter. Não estou falando de méritos, tá? Não estou falando de méritos, porque se eu falar de mérito a gente está morto. Porque a gente merecia morrer, mas o Senhor nos deu vida. E a gente não merecia ter vida e o Senhor nos deu vida. Aí é graça e misericórdia, as duas coisas. Eu estou dizendo que se o Senhor fala, Rosenilton, examinai a Escritura para que cuidais ter nela você a vida eterna. E são de mim que estas palavras testificam. Ora, então o mandamento está dado, correto? A palavra está empenhada, a palavra está pregada, a palavra está agora estabelecida. Então o que eu tenho que fazer? Executá-la. Aonde eu erro? Não executando. E quando eu não executo, eu não consigo chegar aonde eu deveria. Aí eu culpo quem? Culpo o pastor? Culpo o meu irmão? Culpo o meu professor da escola bíblica dominical? Culpo o meu amigo, a minha família? A quem eu culpo? Eu mesmo? Se for isso, tá bom. Vou culpar a Deus? É lógico que não. Porque o Senhor, Ele está pronto para nos abençoar. Por quê? Porque as bênçãos já está estabelecida. Irmão, pense assim. Chove todo dia. O que chove? A bênção de Deus chove todo dia. Qual é o problema? Paz, meu pastor Moisés. É uma honra tê-lo aqui. Qual é o problema? É que nós temos preguiça. E eu vou ser legal, vou falar preguiça. De nos disponibilizarmos sob a chuva. Deus derrama sobre nós todos os dias suas bênçãos. Mas o que eu preciso para... Deixa eu só te dar trazer Bíblia aqui, nesse exemplo, para você entender o que eu quero te passar. Rapidinho. A Bíblia fala que todo dia de manhã, da saída do Egito, o povo de Israel, Deus alimentou o povo de Israel desde a saída do Egito até a chegada em Canaã. E uma boa parte desta alimentação foi feito foi baseado no maná, né? Pequenas féculas que caíam do céu, com gosto de pão de mel. Todo dia de manhã, de madrugadinha, Deus derramava aquilo, né? Todo dia. Eu disse todos os dias. Então, o israelita, os hebreus já iam dormir sabendo que de manhã era só levantar e colher. Era só levantar de manhãzinha e buscar o maná que estava caído porque Deus mandou. Todo dia. O que é a parte de Deus? Derramar maná. Qual era a parte do homem? Ir lá buscar, ir lá pegar. Aí você fala, aí eu te digo, sabe o que acontecia? Tinha gente com preguiça. Olha o que eu vou te falar. Tinha gente com preguiça, eu estou falando de Bíblia. Aleluia. Eu estou falando da palavra de Deus. E tinha gente de manhã que se levantava por preguiça, colhia um panelão e guardava. Mas a ordem de Deus não era essa. A ordem de Deus era: colhe o que for para comer do hoje, porque amanhã eu vou derramar de novo, então não precisa guardar. Sabe o que o preguiçoso fazia? Ia lá, guardava um panelão para dizer assim: amanhã eu não preciso levantar, durmo até tarde, não tem problema nenhum. Aí guardava. Quando chegava para comer, não ia colher no outro dia, porque na cabecinha dele ele pensava assim: não, eu dei uma manipulada, dei o meu jeitinho aqui. E olha que não era nem brasileiro, hein? Dei o meu jeitinho aqui, guardei tudozinho aqui. Amanhã, enquanto muita gente vai estar levantando de manhãzinha para colher o maná, vou dormir até tarde. Aí ele levantava à tarde, ia lá pegar o maná para comer. Quando chegava lá, o maná estava cheio de bicho, porque a ordem de Deus era: levante todo dia de manhã. Qual era a parte de Deus?
eu vou falar um trabalho, tá? Qual era o trabalho de Deus? Derramar maná. Qual era o trabalho do povo? Levantar de manhã e colher o maná, todo dia. Olha, irmão, aí você fala assim, meu Deus, e que povo terrível, que povo isso, que povo aquilo. Será que é diferente hoje? A Bíblia disponibiliza, a palavra de Deus disponibiliza, sabe, luz e iluminação para nossa alma todo dia. Mas você já notou que a gente insiste às vezes em andar segundo nossos próprios preceitos, segundo nossos próprios estatutos, segundo o nosso próprio conhecimento, segundo a nossa própria intelectualidade e a nossa própria visão, e a gente se esborracha todo. Querido, Deus está nos chamando para uma grande responsabilidade. Aliás, Deus está nos recordando, Deus está nos sacudindo, Deus está tentando nos refazer com que a gente acorde para as responsabilidades que nos é implicada. E irmãos, não teve na terra, escuta, eu tenho apenas 51 anos, eu não sei quantos anos tu tens, mas desde que eu escuto a história de meus pais, da história de pastores antigos que já dormem no Senhor, de muitos outros pastores que graças a Deus ainda estão vivos e que a gente tem conhecimento, eu nunca vi na história do planeta Terra dias tão terríveis como nós estamos caminhando nesses últimos dias. E olha que eu não estou falando de Covid-19. Nós estamos vivendo, irmãos, eu não vou dizer o ápice, porque não é o ápice ainda, né? Mas nós estamos vivendo dias terríveis, dias nunca vividos pelos nossos antepassados, tanto os remotos quanto os recentes. Você acha o quê? Você acha que a chegada pertinho de papai não está? Você acha que está longe? Será que você vai dar essa chance de ficar na escuridão, de deixar de abrir mão da palavra nessa caminhada, nos últimos passos que a igreja do Senhor está dando na terra? É hora de acordarmos, irmão, é hora de abraçarmos a palavra, de nos ater a ela e dizer, Senhor, ilumine cada vez mais forte o farol para que a minha navegação não me faça me perder. Tem um louvor que a gente canta assim, eu não sou muito de cantar não, ainda mais a capela, né? Quer dizer, eu não canto tão bem assim, né? Mas tem um louvor que diz assim, como um farol que brilha à noite, pelo, aquela coisa, é mais ou menos assim, não é? Eu esqueci o louvor, mas você quer esse aí, como um farol que brilha, alguma coisa nesse sentido aí. Porque qual é a ideia do farol? É ser, né? É ser uma referência para aqueles que estão no alto mar. A ideia do farol é ser a referência dos navegantes. Então, se aquele navegante está buscando vir para o continente, quanto mais o farol brilhar, mais ele entende que o continente está perto. Beleza? Tem a parte terra, que a gente chama de continente, e a parte de água, que a gente chama de mar. Quando o navegante vem com a sua embarcação e ele enxerga o farol, então ele entende que quanto mais o farol ficar intenso, mais perto de terra, do porto, ele está chegando. Preste atenção, não é a Bíblia aquela que nos norteia, não é a palavra de Deus aquela que nos é referência e ilumina o nosso caminho, não é Deus o nosso porto aonde a gente quer chegar, e não a vida, este mar louco que a gente navega, não é Cristo o nosso piloto. Logo, em Cristo a gente tem nele a referência, mas a palavra que ele mesmo diz é o nosso norte, é a nossa referência, tanto que o salmista entendeu isso e escreve no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia, aleluia. Queridos, Deus quer que você feche os seus olhos físicos e abra os olhos espirituais. Deus quer que nós fechemos os nossos olhos físicos e abramos os nossos olhos espirituais. Aí você fala assim, pastor, peraí, Deus quer que a gente ande aí com os olhos fechados na rua para o carro pegar a gente? Não é nada disso, querido. Deus quer que você pare de enxergar as coisas tão naturais, sendo você espiritual.
Deus quer que você levante-se pé, sabe, e ande na terra como aquele que está no reino espiritual. Para de se comportar, sabe, como aqueles naturais. Você não é natural. Os naturais vivem das coisas naturais, os espirituais não. Por isso que Jesus Cristo, dando um ensinamento, ou ensinamento maravilhoso, né, que ele deu para Nicodemos, falou: Nicodemos, meu filho, aquele que quer entrar no reino espiritual, aquele que quer negociar no reino espiritual, ele tem que ser espiritual. Portanto, você, Nicodemos, tem que nascer de novo. E Nicodemos pergunta: nascer de novo como, Senhor? Por acaso eu já grande tenho que me fazer pequeno e entrar novamente no ventre da minha mãe? Eu falei: não, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer em Cristo e ser iluminado pela verdade. Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O mais interessante Jesus fala umas coisas. Eu quero chamar a atenção. Cadê minhas anotações aqui? Peraí. Eu quero te chamar a atenção por uma coisa. Quando Jesus fala assim, olha, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? A gente fala: mas eu conheço. Você já viu alguém falar assim: mas eu conheço. Você vai falar de Jesus para ela, fala: não, mas eu conheço. Até mesmo, eu estou falando de pessoas não evangélicas, mas dentro da própria igreja, você chega para a gente: posso te dar um conselho como pastor? Alguém fala: pastor, bom, eu já conheço tudo que você vai falar, eu já conheço, pastor. Minha vida foi criada na igreja, né? Aí parece que na gente bate aquela coisa assim: você já conhece, então eu não preciso falar. Ei, mesmo que alguém te diga que conhece, fale. Mesmo que alguém, não, mas eu conheço, fale assim mesmo. A tua missão é falar. Ele, se ouvir, bem; se não ouvir, paciência, né? A palavra de Deus vai ser pregada, e a gente vai falar sobre isso aqui. A palavra de Deus vai ser pregada. Então qual é a minha função? Falar. Eu sou pregador, eu vou falar. Eu não quero ouvir, bota a mão no ouvido. E a Bíblia fala de pessoas que botaram a mão no ouvido para não ouvir a profecia. Sabe o que Jeremias? Jeremias ou Ezequiel? Acho que foi Jeremias. Os teólogos aí me ajudam aí de plantão, me ajudam se eu falar errado aqui o nome do profeta, mas eu vou falar a ação certa. Ainda que eu erre o nome do profeta, mas eu vou falar a ação correta. Teve o profeta, se não me falha a memória, o Jeremias. Sabe o que ele fez? O povo não queria ouvir a profecia dele, a palavra que Deus mandou falar. E Deus falou: Jeremias, prega. Tua função é pregar. Se eles ouvirem ou não ouvirem, problema, mas pregue. Sabe que a estratégia que ele fez? Ele foi lá para a porta do templo, porque todo mundo venerava o templo, todo mundo tinha que passar em frente do templo, o povo gostava do templo. Se fosse hoje na pandemia, eles estavam perdidos, né? Gostavam do templo. Então o que Jeremias fez? De forma estratégia, foi lá para a frente do templo, para a porta do templo, e toca-lhe profecia. Todo mundo que passava ouvia a profecia de Jeremias. Sabe o que eu entendo com isso, querido? É que a gente tem que falar, mas olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim, Jesus dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, o que acontece? Muita gente diz assim: pastor, mas eu conheço muita gente que conhece Bíblia e não é liberto. Você também, né? Eu também, né? Não é assim? Muita gente que conhece Bíblia, pastor, de Gênesis a Apocalipse, e não é liberto. E aí? Jesus é mentiroso? Nunca foi, não é e nunca será. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O profeta lá em Números já disse: falaria a Deus e não cumpriria? Né? Não é isso? Deus não mente. Se ele fala, está falado. Quando Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, você lembra, tem um versículo. A gente precisa entender duas coisas. Aliás, a gente precisa entender uma coisa fundamental. Deixa eu te dizer, a Bíblia Sagrada, essa Bíblia que eu estou usando aqui, ela é uma Bíblia tão velhinha que eu preciso aqui com muito cuidado, porque ela está meio velha. É uma das Bíblias mais comuns que tem. Eu não sou muito Bíblia especial não, porque, né, para mim Bíblia é tudo especial. Evidentemente tem Bíblia de estudo, ela tem concordância, ela tem um montão de coisa, mas ela é uma Bíblia que ela não foi devidamente revisada e atualizada, devidamente que eu estou falando, como as outras Bíblias são. Ela é uma Bíblia que tem a tradução, como na maioria das Bíblias
que a gente usa aqui no Brasil é uma Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, um tradutor português, e ele traduziu. Quando a Bíblia foi traduzida, pastor, perdeu alguma coisa? Ela não perdeu a sua essência. Ninguém pode justificar que não é crente ou que não crê em Deus, porque a Bíblia que ele usa é a Bíblia do Brasil e não é a Bíblia de Israel. Ninguém pode se justificar dizendo, eu não creio em Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia que eu tenho não é em hebraico. Né? A tradução ela é apta perfeitamente, glória a Deus por isso, aleluia, e louvado seja o nome do Senhor por isso, para que nós adquiramos conhecimento, que tenhamos fé para sermos salvos e avancemos em conhecimento. É claro, quando você lê uma Bíblia em grego, aquela coisa toda, no original, você galga mais conhecimento. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando a Bíblia fala, Jesus dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, está falando da palavra. Aí eu volto a repetir o que eu já disse, quando alguém pergunta, pastor, eu conheço muita gente que conhece a palavra, mas não é liberto. Tem um versículo, principalmente nas genealogias, se você ler capítulo 1 de Mateus, o Evangelho de Mateus, cujo evangelho foi escrito para os judeus, por isso que Mateus teve uma preocupação de escrever as genealogias para mostrar para os judeus que lessem a sua visão do evangelho, que esse Jesus que ele apresentava é o mesmo Jesus que os profetas falaram, tanto que ele prova na genealogia a descendência de Jesus, o Messias, né, vindo da linhagem davídica, né, procedendo conforme as palavras proféticas anteriormente. Então Mateus teve a sensibilidade de escrever a genealogia de Jesus logo de cara, com a mesma proporção, sem embolar os assuntos, a mesma proporção. O Evangelho de João já começa a falar da parte espiritual de Jesus, fazendo para mostrar para nós hoje da onde surgiu esse Jesus maravilhoso, mostrando que ele é eterno, falando que ele era o verbo vivo de Deus, que habitava com Deus antes mesmo do mundo ser criado, mostrando que esse Jesus que agora encarna era a própria palavra de ação, era o verbo vivo que executou a criação, dizendo que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, tudo foi feito para ele, mostrando esses dois lados. Bem, quando eu falo de Mateus na genealogia física de Jesus, eu quero te mostrar que dentro de alguns textos colocados por João Ferreira de Almeida na sua tradução, ele falou assim: e conheceu fulano, conheceu sua esposa e gerou fulano de tal, e o fulano de tal conheceu a sua esposa e gerou fulano de tal. Quando fala desse conhecer, ele estava falando não que alguém foi apresentar-se quando Isaac conheceu Rebeca, por exemplo, e nasceu Esaú e Jacó, né? Quando a Bíblia fala que eles se conheceram um outro, não fala, muito bem, prazer, obrigado. Não está nada desse conhecimento. Está falando que quando eles se conheceram, ou seja, quando Isaac passou a ser íntimo, a ter relações com Rebeca, esse conhecimento de intimidade física entre casal, a Bíblia chama de conhecer, e fulano conheceu Beltrano. Quando Jesus fala de conhecereis a verdade, não é de ser apresentado a verdade, mas é de ser íntimo da verdade, é entrar na verdade e a verdade entrar em mim. É quando eu entro dentro da verdade, a verdade entra dentro de mim, de forma que a minha vida comportamental seja exalar a praticidade da verdade. Quando isso acontece, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então a gente precisa ter esta sensibilidade de não ir a grosso modo, de mergulhar nas coisas e buscar tudo de forma literal, dizendo, não, eu conheço. Não, você pode conhecer, mas o conhecimento, meu amado, está a um nível abaixo de uma outra coisa maravilhosa. Sabe o que está acima do conhecimento? Está a sabedoria. O que é a sabedoria? É o executar do conhecimento. De que me adianta muito conhecimento e eu vou para o inferno com o meu conhecimento se eu não praticá-lo, tornando o meu comportamento um comportamento sábio.
Por isso que a luz que ilumina os bons atos cristãos na terra não vem do homem, porque ele é incapaz para isso. O homem não tem luz própria. O homem é igual lua, até ilumina, mas com luz dos outros. Qual é a luz dos outros? Nesse caso, o outro aqui pra gente não é um outro qualquer, não é um outro, é o Senhor que declara luz sobre as nossas vidas. Então a gente reflete ao mundo. Como é que você reflete o mundo à luz de Cristo? Me fala, como? Pregando muito? Cantando bonito? Ensinando bonito? Andando de paletó e gravata? Como é que você reflete ao mundo a luz de Cristo? Fala para mim. Se não é no comportar conforme a palavra de Deus, se não é no comportamento, porque quando a iluminação da palavra vem, ela não ilumina para mim como um facho de luz, ela ilumina o mundo como comportamento santo. A palavra de Deus é maravilhosa por isso, irmãos, porque ela não se restringe a livro. Pelo contrário, ela amplia a ideia de livro para uma palavra viva. É por isso que a gente fala, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é viva, ela é viva, ela é viva, ela é viva. Glória a Deus. Eu lembro desde a minha meninice na igreja que o grupinho das crianças que a gente participava cantava um louvor bem antiguinho, né? É lógico, né? Só para eu estar falando sobre isso aqui é porque é bem antigo. Dizendo assim: a palavra de Deus é semente, vai caindo, brotando e crescendo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem vida. A palavra de Deus tem vida. E a vida desta palavra, ela não é simplesmente restrita à semente. Ela é uma semente que desce ao coração, começa a germinar, né? Começa a brotar, começa a crescer, se torna uma árvore. Essa árvore frutifica, o fruto permanece, e aí você vê que esta palavra verdadeiramente é uma palavra divina. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esta palavra, que normalmente você chama de Bíblia, ela é viva. Por que ela é viva? Porque ela produz mudanças comportamentais quando executada. Se você não executa, não tem jeito, você vai se enquadrar naquilo que Jesus falou. Não pratica? Então você é igual aquele nécio, é igual aquele louco que gastou uma grana construindo mansão em cima de areia. Vieram os ímpetos das ondas, vieram o soprar dos ventos e levou tudo para o chão, e grande foi a sua ruína. Agora, se você pratica e executa, é igual aquele homem sensato que colocou toda a sua fortuna em cima da rocha, cavou na rocha, construiu na rocha, botou a sua fundação na rocha, levantou a sua casa e veio o vento, soprou, bateu, mas nada aconteceu porque ele estava sobre rocha. Amém? Meus amados e queridos irmãos, para não alongar, eu quero já começar a terminar esta live aqui de hoje, né? A gente começou 7h30, 7h35, né? E não é bom a gente passar mais de 50 minutos aqui ministrando, porque às vezes o conhecimento já não processa muito. Mas eu quero terminar com você dizendo uma coisa. E eu quero terminar esse tema trazendo para você também para uma grande responsabilidade. Vou trazendo você para uma grande necessidade de meditação e de reflexão. Terça-feira passada, eu falei que a palavra do Senhor, ela é exortativa. Eu já havia dito em terças-feiras passadas que a palavra de Deus, ela é para salvação, ela é salvação, ela é salvação, ela é exortação, ela dá uma palavra exortativa, ela é exortativa, e ela é também uma palavra de juízo, além de ser edificação, para edificação.
mas ela nos traz uma palavra de juízo. Na última terça-feira eu ministrei falando que a palavra de Deus, ela é para exortação. Quando Jesus fala uma coisa dessa, está nos exortando a viver uma vida executando o mandamento dele. Amém? Aí eu disse até, não vou repetir, fiz referência ao Salmo 116, falei sobre os 3 goles da salvação, né? E falei também que a palavra de Deus, ela exorta, Jesus dizendo no capítulo 8, versículo 34, se não me falha a memória, do Evangelho de Marcos, Jesus fala assim: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus repete isso lá na frente, em Lucas capítulo 14, já na parte final do capítulo 14, quando ele fala uma das parábolas, antes de entrar na parábola do filho pródigo, da dracma perdida e das 100 ovelhas, né? Jesus faz uma colocação muito interessante, repetindo o que ele disse em Marcos 8,34, dizendo: olha, quem quiser vir após mim tem que negar a si mesmo, tomar sua cruz e caminhar. Sabe o que acontece? A gente fala assim: olha, como é que eu posso seguir a Jesus? É simples, pratique Bíblia. Não é leia, é pratique Bíblia. Agora, como é que você vai praticar Bíblia se você não lê? Deu para entender? É um efeito dominó. Eu não consigo praticar Bíblia se eu não ler Bíblia. Então, quando a Bíblia nos exorta a examinar a Bíblia, está dizendo: leia a Bíblia e examine como é que eu vou colocar isso em prática. É isso que Jesus está dizendo. É a mesma coisa quando você presta atenção, você tem que entrar dentro da tua casa com um armário bem grande, a sua porta é estreita. Você não estuda a forma de entrar para que você não tenha dano no armário, não tenha dano na porta e também não se machuque? Você procura. A Bíblia da mesma forma. Não é você buscar condicionar a Bíblia na tua vida, é você condicionar a tua vida à Bíblia. Não é você condicionar a palavra a você, mas é você se condicionar à palavra. Esta é a melhor forma de servir a Jesus. Amém? É a palavra de exortação. E a palavra de juízo é mais ou menos isso. Ou mais ou menos que não existe não, né? É isso. Mais ou menos tá por fora. É igual o achar, crente não acha, crente tem certeza. Né? E é para a gente terminar, palavra de juízo. Qual é a palavra de juízo? Quando fala de juízo, fala de julgamento. Ninguém, principalmente no mundo espiritual, e é nesse mundo que nós estamos ministrando, né? Ninguém tem capacidade de julgar o homem senão Deus. Amém? Eu não estou falando dos homens de toga aqui do nosso mundo moderno, do nosso mundo contemporâneo, do nosso mundo físico. Não é isso não. Eu estou falando dentro do contexto Bíblia. Se não Deus. Jesus hoje, ele, como diz o louvor aí, né? Que Jesus é o nosso advogado, né? E realmente ele é. Mas quem nos julga se não Deus? Por isso Paulo, escrevendo a epístola de 1 Coríntios, no capítulo 11, ele fala assim: olha, não julgueis uns aos outros, você não tem que julgar ninguém não. Para de julgar as pessoas, não te cabe julgar. Quem é que vai nos julgar? A palavra. Porque a palavra, principalmente do ponto de vista de eternidade, vida, eternidade e morte. Morte eterna, vida eterna. Esta palavra, porque ninguém poderá chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu nunca ouvi a tua palavra. A palavra de Deus, ela é base para lhe dizer assim: olha, você teve a oportunidade quando a palavra lhe fora anunciada ou pregada. Lembra que eu falei que a nossa função é pregar? Mesmo que alguém não queira escutar, pregue, porque ele vai dizer: naquele dia você não quis nem ouvir. Você teve a oportunidade de ouvir, mas você não ouviu. Então o que a gente tem? Como palavra, como juízo, querido, não deixe de ministrar, não deixe de pregar. Eu sei que hoje eu estou aqui com muitos pastores me acompanhando, graças a Deus, né? O pastor Isaías Torres, irmão do pastor Moisés Torres, está conosco também. Deus abençoe você pela tua participação comigo. Mas me permita dizer, né? Esta palavra vale para mim, como vale para
todos aqueles que estão conosco nesta live e fundamentalmente para nós pastores, né? Pregue, com pandemia, sem pandemia. Ensine, com Covid-19, sem Covid-19. Porque se o Covid-19 passar, espere que vai vir uma outra loucura por aí. Não é o fim, né? O que a gente tem que fazer? Pregue. A igreja fechou, pregue a si mesmo. A igreja abriu, vamos pregar. A igreja está mais ou menos, está com uma porta aberta, está fechado o templo. Está com uma porta aberta, está fechada, vamos pregar. A função e o chamamento de Deus para mim e para você é: pregue e ensine a palavra, porque esta palavra também, além de salvar, além de exortar, além de edificar, ela será como juízo. Amém? Que Deus, amados irmãos...